Abra sua Bíblia em Ezequiel 47, por favor. Você encontrando, sinaliza aí para mim. Vai dizendo glória a Deus, aleluias, encontrei. Não deixa ninguém sem ler. Se seu irmão está sem a Bíblia, dá uma carona para ele. Nós precisamos ter acesso à palavra. E a palavra diz assim: depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e fez passar pelas águas, e as águas me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar as águas me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, e as águas me deram nos lombos. Mediu ainda mais 1000, e era um rio em que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, e as águas só deviam passar a nado, o rio pelo qual nada se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, e eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, e de um outro lado também. Então me disse: essas águas saem para a região oriental, e descem da campina, e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em chames viverá por onde quer que essa água passar, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegastes em água tornarão saudáveis ao mar. E tudo viverá por onde quer que esse rio passe. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engide até em Eglaim. Haverá lugar para estenderem redes, e o seu peixe segundo as suas espécies. Será como o peixe do mar grande, em muitíssimo e em excessiva quantidade. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio e as ribanceiras de um do outro lado, nascerá toda sorte de árvores, que dará frutos para se comer. Não perderá a sua folha, nem faltará os seus frutos. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha servirá de remédio. Ezequiel, ele, como eu e você, está dentro do templo. E às vezes nós ficamos dentro do templo, muito dentro do automático. A palavra diz que ele estava ali. E ele começa a ter uma experiência com Deus desde o capítulo 43, onde ele começa a ter um pouco de intimidade. Porque não é importante que você esteja na igreja, é importante que você esteja na profundidade. O congresso de vocês fala de mergulhados. Quando eu penso em mergulhados, eu penso em mar. Eu penso em algo que pode ser maior do que eu não tenho domínio, do que eu não tenho controle. Quem já teve a oportunidade de ir à praia sabe dizer isso muito bem. Nós olhamos para o mar com uma impotência muito grande, reconhecer que nós não conseguimos vencer as águas. E quando nós olhamos para o mar, nós podemos entender a grandiosidade de Deus. Ezequiel, ele está no templo. Ele está onde ele deveria estar. E ele está fazendo o que ele deveria fazer. Mas existe uma água nesse templo. E é uma água que ele não reconhece. Ezequiel, ele não reconhece a água que sai de baixo. Mas a palavra diz que veio um anjo. Ele veio um anjo e ele disse: vem dar uma volta comigo. Ele até conhecia. Porque a palavra diz que ele já tinha conhecido as particularidades daquele templo. Porque quando ele teve a experiência no capítulo 43, ele deu uma volta no templo e ele conhecia. Mas ele não reconhecia a presença que habitava naquele lugar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você está focado no congresso, talvez você está focado no mergulhados, mas a água, ela sempre esteve aqui. Ela sempre esteve aqui. Talvez Deus me trouxe de Montes Claros para dizer para você que há água nesse lugar, que o rio de Deus, ele corre nesse lugar.
Ezequiel, ele começa a ter experiência. Ele quer sair da rasura. Ele quer sair do raso. E ele quer partir para a profundidade. E quando nós queremos sair do raso, existem muitas coisas que nós precisamos deixar para trás. Pastor, o que eu preciso deixar para trás? Eu preciso começar a perdoar. Eu preciso começar a renunciar. Eu preciso deixar as coisas para trás. Eu não preciso sair do lugar que eu estou. Eu resolvo aonde eu estou, para ver aonde a água está. Dá para entender? Existem pessoas que elas querem mudar de âmbito o tempo todo. Existem pessoas que querem mudar de ambiente o tempo todo. Existem pessoas que vivem atrás de profeta o tempo todo. Mas a água está onde você está, quando você está no coração voltado para Deus. É maravilhoso, porque agora ele está acompanhado, como eu e você, de um Espírito. E o Espírito que ele está acompanhado é o Espírito Santo de Deus. Existe alguém que o Espírito Santo de Deus mandou, e ele disse, vamos dar uma volta. E ele fala, eu passei pelo lado externo. E eu percebi que ali tinha uma água. Quantas vezes aquele homem passou, pastor, mas ele não via água? Porque às vezes nós queremos viver na eclésia de uma forma natural. E esquece que isso aqui é parede. Igreja é ambiente espiritual. Tudo o que acontece aqui é pela glória de Deus, é pela mão de Deus. Nem era para você estar aqui, mas Ele foi tão maravilhoso que Ele te trouxe. Diga para o seu irmão, foi Ele que te trouxe. Você tinha tudo para ficar em casa. Você tinha tudo para não ouvir essa pregação. Mas você hoje está no papel de Ezequiel. Deus te convidando para conhecer aquilo que Ele tem de profundo. Aonde passou no congresso? Não, minha filha, é neste lugar que Ele tem para te mostrar. Hoje o Senhor vem te mostrar o poder que Ele tem aqui. Que muitas vezes você entrou e não entendeu que aqui tem águas que curam. Ah, acho que a igreja não entendeu. Para você reconhecer, isso, tem gente levantando a mão. Para você reconhecer que aqui tem águas que curam. E é profunda a experiência. Vamos lá, Ezequiel. E ele começa a passear. E de repente ele percebe que o anjo tem um cordel na mão. E não é um cordel comum, é um cordel de medida. Porque o Senhor, Ele nos mede em algumas coisas. Não dá para entregar qualquer coisa para Deus. Diga para o seu irmão, não dá para entregar. O Senhor, Ele nos mede o tempo todo. E Ele fala assim, olha, então eu senti as águas nos meus pés. Tem gente que está favorável com águas nos pés. Tem gente que acha que as águas nos pés estão refrescando, porque ainda não tem uma experiência profunda. Diga para o seu irmão, vai para o fundo, querido. Eu não sei qual foi a sensação daquele homem com as águas dos pés. Mas andar na água é bem diferente do que andar na terra. A água, ela tem uma partida de autoridade que ela nos deixa meio nas mãos dela. Mas Ezequiel, ele se prontifica a andar. Como você pode dizer isso, pastora? Porque a palavra não fala que ele reteu. Ele ouve, ele olha para a presença e ele continua andando. Ele ouve, ele olha para a presença e ele continua andando. E este é o segredo de ir para o profundo. Andar, olhar para Ele. Fala com seu irmão, você precisa aprender a olhar para Jesus. A experiência, ela segue. E ela segue com Ezequiel em movimento. Porque deixa eu te dizer uma coisa para você. Na sua vida, as coisas só vão andar com você movimentando. Diga para o seu irmão, vai ter que movimentar. Vai ter que pregar, vai ter que cantar, vai ter que fazer a obra, vai ter que sair no banco, porque profundidade é no movimento. E diz a palavra que ele andava mais 1000 côvados. E o homem estava... E eu acredito que ele sentiu um poder com as águas nos tornozelos. Mas ele continuou medindo. Porque as águas do Senhor, elas não deixam de crescer. As águas do Senhor, elas sempre estão em movimento. Irmãos, se você deixar uma água parada, ela perde.
A água, para ter oxigenação, ela precisa movimentar. Pastor, o que a senhora está querendo dizer? A porção de água, a porção da palavra, a porção da presença que Deus colocou na sua vida não é para você ficar parado, é para você movimentar. Deus quer ver movimento em você. Diga para o seu irmão: Deus quer ver movimento em você. Ele anda e as águas vão deixando ele ainda mais entregue. Eu não sei se você já percebeu, quando você entra num rio que as águas vão no lombo, nós já perdemos mais a firmeza dos nossos pés. Porque existem encontros que nós temos com Deus que Ele diz para você: por favor, larga a sua própria confiança e confie em mim. O Senhor está dizendo para algumas pessoas: aprenda a confiar no que eu vou fazer. Diga para o seu irmão: aprenda. Não sacode esse menino aí para ele entender. Diga: aprenda a confiar em Deus. Você entende? Ezequiel, ele não está seguro. A superfície não é mais o suficiente para firmar ele. O seu trabalho não é suficiente. Ainda que ele seja um bom marido, não é suficiente. Ele começou a entender que crescimento é na dependência. Ele começou a entender, pastor, que para haver confiança precisa haver momentos difíceis e desafiadores. E o momento que você vive é desafiador porque Ele quer gerar confiança. Mas assim como Ezequiel, eu e você hoje nos colocamos nos braços dele, na confiança dele. Diga para o seu irmão: precisa ir mais fundo. E Ezequiel reconhece que ali ele perdeu o chão, que agora aquele rio, ele precisa ser a nado. E a palavra diz que aquele anjo o levou. Todas as vezes que você perder as suas forças, que você não sabe o que fazer, eu vim aqui para te lembrar que existe um anjo para te sustentar. Existe uma mão, a mão de Deus, que nos sustenta e que nos faz atravessar do outro lado. A palavra diz que Deus apresentava árvores. Todas as vezes que a Bíblia remeter sobre árvores, lembra de raízes, lembra de fundamentos, lembra-se de bases. E a palavra diz que o anjo dizia para ele assim: olha, essas árvores aqui, as folhas delas não vão cair. É muito comum de estação em estação que algumas folhas venham cair, que alguns frutos venham se murchar. Não dentro do tempo e do padrão de Deus. Porque dentro do plano dele, as árvores vão frutificar, as folhas vão permanecer, e você vai estar seguro na mão daquele que pode te sustentar. Não é só frutos que ele falava. Ele falava de remédios. E eu posso arremeter as folhas para vocês. Eu posso dizer que hoje vocês são árvores frutíferas plantadas nas águas do Senhor. Eu poderia ter essa ousadia? Diga glória a Deus. Eu entendi, então eu posso chamá-los de árvores plantados à beira do ribeiro. E eu posso arremeter que essas folhas são os ministérios que Deus os entregou. E que vocês não vão permitir que murche. Porque essas árvores, elas têm raízes tão profundas que elas estão alimentando do rio de Deus. Pergunta para o seu irmão: está alimentando? O que ele respondeu? Porque se você está alimentando do rio de Deus, você é remédio para o outro. Se você alimenta do rio de Deus, você é alimento para o outro.
sabe qual é o problema? É que nós olhamos para toda a situação e vemos toda uma dinâmica. E eu que lembrei aqui de uma passagem muito interessante. Um dia Jesus chegou na praia e tinha 2 barcos. Tinha quantos barcos? E ele chegou numa praia. Olha só, ele chega numa praia e vê 2. Jesus, ele chega num lugar amplo, mas ele foca no objetivo. O problema é que às vezes nós ficamos dispersos e não focamos no objetivo. E aí a palavra diz que ele pegou um dos barcos e ele foi para o lado mais profundo do mar. E de lá ele ficou ensinando os discípulos. Para nós termos para ensinar, nós precisamos ir no mais profundo. Para nós termos para ensinar, nós temos de estar num lugar de confiança. Diga para o seu irmão, você está neste lugar? Porque às vezes, irmãos, nós conhecemos Jesus de uma forma tão superficial. Eu amo Jesus. Nossa, eu adoro ver essa menina cantar. Mas você conhece ela profundo? Não, eu conheço de forma superficial. Às vezes eu conheço Jesus em arranhar quando eu preciso das minhas necessidades. Deixa eu te falar uma coisa. Para desenvolver relacionamento e para você ser mergulhado, você precisa sentar com Jesus, reconhecer o cheiro de Jesus, saber qual é a voz de Jesus. E só relacionamento gera mergulhados. Eu preciso ver a voz dele. E eu preciso reconhecer a voz dele. Lá na igreja eu tenho uma pastora que ela fala, tá sentindo o cheiro, pastora? Eu não, minha filha, que cheiro? Ele está aqui. Eu, sério, pastor, ele tá, olha o cheiro. E eu fico assim, você só fica no cangote de Jesus, minha filha. Mas tem gente que é mais íntimo, né? Tem gente que chega no peito. Tem gente que reconhece as bochechas. Tem gente, pastor, que sente o cheiro, que reconhece a voz. Tem gente que vai para o colo. Outros deitam com ele. Porque uns chamam de Deus e outros de Senhor. Outros chamam de Pai. Outros chamam de meu querido, meu santo. E nós vamos crescendo em intimidade. E é só quando eu cresço em intimidade é que eu frutifico. Se você olhar para o Senhor com intimidade, você vai conseguir ver águas que estão aqui. O problema é que nós queremos mudar os métodos. Nós não queremos prosseguir com a mesma coisa. Deixa eu te contar uma coisa. Você não precisa mudar de lugar para as coisas virarem a seu favor. Você precisa insistir nas mesmas coisas para Deus te dar a mesma resposta que você precisa. O problema é que nós queremos mudar o método para ver se muda o resultado. Mas intimidade é chegar no quarto todos os dias. Eu tenho uma oração. Eu acordo todos os dias 5h20 da manhã. Às vezes eu até falho esse dia, porque eu estou tomando uma medicação e às vezes o pastor não me acorda. Mas quando eu vejo que não acordei, eu fico desesperada. Eu fico desesperada e eu me sinto culpada. Mas quando eu estou ali 5h20 da manhã, eu acordo e falo, ei, Pai. E eu ouço, ei, filha, eu aqui é Isabela. E eu acordei para falar com você. E eu sou mais profunda e eu falei, Isabela, casada com Wesley, mãe desses meninos, tudo, Deus. E às vezes eu estou tão desesperada por tudo isso. E eu converso e eu ouço. E o lugar que eu oro não é um lugar maravilhoso, não é uma sala de oração, nem uma torre. O lugar que eu oro é onde eu oro há 23 anos. Ao lado da minha cama. Eu posso dizer isso, que há 23 anos eu nunca dei um bom dia sem conversar com ele, pastor. O pastor Wesley sabe disso.
Ele levanta, ele já está orando, porque ele começa a orar às 3h20 da manhã. Ele vai lá, ele faz o café, e respeitosamente ele me entrega o café e ele fecha a porta. Porque tem alguém ali no secreto falando comigo. As maiores revelações que ele vai te dar é no seu secreto. As maiores revelações que ele vai te dar é no tempo que você está conversando com ele. É no tempo que você está tendo intimidade, entrega, entende? Aí sim você vai ser como Ezequiel, você vai abrir os olhos e de fato vai ter um anjo. Talvez com um cordel de medir. Talvez com um colo aconchegante. Talvez com uma voz falante. Mas te entregando necessariamente tudo aquilo que você precisa aquele dia. Quantas pessoas aqui têm um lugar secreto de verdade? Que ora todos os dias? Quantos anos nós perdemos sem sentir a maior das experiências, que é se encontrar com Ele. Eu poderia estar aqui entregando para vocês lenço ungido, entregando profecia, mas é tão interessante o que Jesus faz. Nós somos o pináculo da criação de Cristo. Nós somos o melhor da criação dele. Quando ele aparta daquela praia e ele senta no barco, significa que ele está dando as costas para o mar e de frente o seu povo. Porque Deus gosta de falar. Deus gosta de relacionamento. Deus fez o homem para relacionar com ele. É maravilhoso. Deus precisa conversar com alguém. Diga quem, pastora? Não, só se todos perguntarem. Você. Ele precisa conversar com você. Existem algumas coisas que Ele quer falar. E o importante é que você precisa ouvir. Existem lugares que Ele quer te levar. Ele quer te fazer árvore frutífera. Ele quer que você esquece o mar. Às vezes nós estamos voltados para o mar, e o mar significa os nossos problemas, as nossas incompetências, as nossas frustrações, as nossas faltas de realização. E às vezes nós estamos preocupados com o mar, porque o mar é maior. Mas nós esquecemos daquele que cuidou do mar, daquele que criou o mar. Uma vez Jesus estava dormindo no barco. E os discípulos, eles passaram por uma grande tribulação naquele barco. E engraçado que Jesus estava ali, mas eles sentem atemorizados. Não é diferente de nós, né? Jesus está aqui, igreja? Não, sério? Como é que é? Jesus está? Mas nós sentimos atemorizados. É como se a nossa confiança não bastasse. E eles acordam Jesus. Jesus dá ordem às águas, aos ventos, porque Ele é dono das águas, dos ventos e de você. Ele sabe acalmar tudo. Mas a verdade é que não precisaria acordar Jesus. Ele já estava. Fala com seu irmão, Jesus já está, querido. Mas ele não entendeu. Diga, Jesus já está. E Ele vai fazer. Pergunta para ele, você crê? Esses dias um paciente me fez uma pergunta muito interessante. Ele falou comigo assim, doutora, todas as vezes eu venho aqui e tudo que você fala é tudo aquilo que eu já sei. Mas quando eu venho aqui é diferente. Por quê? Eu falei, porque você ouve aquilo que você já sabe. E nisso eu dou uma virada de chave no seu inconsciente. Na verdade, você só ouviu hoje aquilo que você já sabe. Pergunta para o seu irmão, você já sabia? O que ele respondeu para você?
Mas às vezes precisa vir alguém para sacudir a água. Precisa vir um anjo e dizer: Ezequiel, vem aqui para o lado de fora. Está vendo essa água? Senhor, eu andava nessa igreja, mas eu não via a unção da irmã que cantava. Hoje eu estou vendo a unção diferente. Senhor, eu vim tantos anos nessa igreja, mas eu nunca tinha prestado atenção na entrega da pastora Flávia. Meu Deus, essa mulher trabalha demais. É diferente. Meu Deus, eu vinha nessa igreja, mas aí eu vi essas meninas dançarem. Gente, adolescente dançando, meninas preocupadas. É diferente. O templo aqui é diferente. Mas o problema é que nós vamos para o automático. Nós queremos viver com Deus sem relacionar. Diga para o seu irmão: sem relacionar não dá. Gente, tantos casais que não oram juntos. Eu tive o prazer de ouvir do meu filho. Esses dias nós estávamos numa conversa e foi um aniversário meu. A igreja juntou, né? A igreja faz muito isso. Às vezes nós fazemos isso até mais para pessoas do que para Deus. E pediram ele para falar, né? E ele olhou para mim e falou comigo assim: você é exatamente a mãe que eu queria. Eu sou o filho que tem orgulho de ter visto a mãe ajoelhada por mim. Esse filho, ele ficou quase 2 anos desviado. E eu lembro que eu orava, eu ajoelhava por ele, eu clamava por ele. E eu sou meio louca com ato profético. E ele tinha uma namorada que era uma menina que não era muito crente. E eu falava com ele: você não vai continuar namorando com essa menina. E ele tá assim: mãe, mas a menina é boazinha, ela só não é crente. Você não vai continuar porque ela não é crente. E eu lembro que ele dormia e eu pegava o telefone e tinha a foto dela. E eu falava para Deus: Deus, é essa aqui. Deus, o Senhor faz ela prostrar, o Senhor termina com esse namoro. Porque filho meu não vai namorar com ela, não ser com crente, não. É essa aqui. E ele acordava e falava: mãe, para de fazer macumba. E eu falava com ela: você não casa. Um dia eu estava fazendo um voto de arroz e ela sabia que eu estava fazendo pelo namoro. E ela, para me pirraçar, falou comigo assim: a senhora está sem arroz? Eu falei: tô. Ela: por quê? Eu estou fazendo um voto. Aí eu não mandei ela perguntar por quê. Ela falou assim: mas para quê? Pra você não casar com meu filho. E ela falava comigo assim: mas eu caso. E eu falava: aqui nessa casa tem uma mãe que ora. Na sua casa, as pessoas que vão chegar precisam entender que tem uma mulher e um homem que ora. Na sua casa, o seu filho precisa reconhecer que tem uma autoridade que se dobra de joelho. A autoridade maior não são os gritos e às vezes a chinelada que nós damos aos nossos filhos. A autoridade maior nós criamos quando nós nos ajoelhamos e entregamos eles a Deus. As nossas batalhas não estão na nossa força. É isso que eu vim te dizer. As nossas batalhas estão nos nossos joelhos. As nossas batalhas estão na nossa confiança. As nossas batalhas estão numa água que cura, que limpa, que sustenta, chamada Jesus. Só Ele pode. Será que você não abriu os olhos que nós estamos no fim? Não dá para esperar mais. Não dá para brincar de ser crente. Não dá só para vir à igreja. Tem que relacionar. Você não pode ser enganada pelos falsos profetas. Eles vão fazer sinais parecidos com o de Jesus. Mas quem relaciona conhece. O problema é que nós não conhecemos. É Ezequiel.
O anjo do Senhor está aqui neste lugar. Eu acho que você já entendeu e Ele te convida para uma experiência profunda com Ele. Ele te convida para reconhecer águas aqui que você ainda não reconhece. Para fazer coisas por Deus que você nunca fez. A proposta da pregação é: eu preciso fazer loucuras, mas eu preciso encontrar Jesus. Seja louco por Ele. Adore Ele, confie nele. Às vezes eu conto para você a foto do celular, mas hoje os dois estão bem casados. Hoje eles estão casados com mulheres de Deus. Mas eu troquei o sono pela oração. Eu troquei a alimentação pela renúncia. Eu troquei as brigas, as meninices que nós, mães e pais, temos, para entender e entregar aquele que pode. O convite é: o que você precisa entregar para Ele? Você não pode, né? Porque você já fez tudo, mas essa situação não é mudada. Exatamente, você já fez tudo. No seu método, no seu jeito, à sua maneira. Mas hoje é diferente. O anjo do Senhor está aqui para fazer por você. E Ele precisa dar uma resposta, não são dos problemas, são dos problemas que persistem. Hoje eu te desafio a entregar aquele problema que persiste. Hoje você precisa relacionar com o Senhor e falar com o Senhor sobre aquele problema que te incomoda. Pastora, porque assim, eu estou fraca espiritualmente. Não. A gente está cansado. E cansaço é diferente de fraqueza. O problema é que nós já pedimos tanto por essa situação que eu cansei. E eu estou como Ezequiel no templo, no automático. Mas eu te levo no capítulo 43. Aí eu ouvi uma voz. E essa voz era a voz de muitas águas. Começou a ter experiência aí. E o que eu te convido hoje é: abre os seus ouvidos, porque Deus vai falar. Abre os seus ouvidos, porque Ele vai relacionar. E Ele tem segredos para te entregar. Você entende? Que relaciona, tem segredos. Gente, quando nós vamos lá em Samuel, que eu vejo Deus compartilhar segredos com um menino, pastor. Deus conta segredos para aquele menino. É incrível. Deus fala de particularidades com o menino. Existia um homem velho ali naquele lugar. Ele era um sacerdote velho naquele lugar. Mas quem ouve é quem se dispõe. Quem relaciona é quem se dispõe. Tenha medo de perder o contato com Jesus. Às vezes eu acordo cochilando. Eu tomo um remédio para uma patologia e esse remédio é muito forte. E às vezes eu fico na minha cama. Mas eu falo com o Senhor: Senhor, eu estou aqui, fala. Às vezes eu cochilo e eu falo: Deus, não me deixa cochilar, não. O momento que é do Senhor eu quero te entregar. Aprenda a entregar para Deus o que é dele. Aprenda a entregar a verdadeira adoração que é para Ele. Aprenda a entregar os seus joelhos. Isso é ser mergulhado. Isso é ser imergido. Isso é uma imersão profunda. Isso é se livrar de tudo que você gosta e se entregar a Ele. Porque talvez a sua casa só precisa da sua oração. O seu marido só precisa da sua oração. O seu ministério só precisa da sua oração. Deus precisa de você. Sério, pastora, sim. Ele quer relacionar. Quer falar.
Você já prestou atenção que Deus também quer ser ouvido? Às vezes nós chegamos num lugar secreto e só falamos. Mas cala. Ele quer ser ouvido também. Ele tem coisas incríveis para te falar essa noite. Você crê nisso? Alguém levantou a mão e crê. Eu também creio plenamente. A igreja crê, aleluias. Fala com seu irmão, Deus tem coisas incríveis para te falar. Levanta do seu lugar. Aleluias. Vamos fechar esses corredores. Vamos fechar os corredores. Aleluias. Vai fechando assim, ó. Vai dando. Isso. Vai dando a mão. Eu gosto de igreja assim. Eu faço isso com uma igreja. Não deixa ninguém sem dar a mão. Ninguém. Não permita não. Isso. Chega perto. Tem gente precisando de abraço e você é o profeta da noite. Fala com ele, Deus está aqui. Ele não acreditou não. Você aperta a mão dele até ele dizer aleluia e diz, Deus está. Isso, agora tudo bem. E, não, aperta de novo, porque ele notou que tem profeta de autoridade. Aperta e diga aleluia. Isso tem movimento. Aleluia. Tem uma água saindo desse altar agora. E essa água, ela está correndo para aí. E eu acredito no movimento de Deus essa noite. Feche os seus olhos. Começa a apresentar para Ele tudo aquilo que persiste. Começa a entregar para Ele tudo aquilo que persiste. Eu quero que você pegue aquele problema que não se resolve nunca. Eu quero agora que você pegue agora. Em nome de Jesus Cristo, apresenta para Ele. Diga, eu estou cansada disso. Eu não vejo água nisso. Deixa Ele te operar. Deixa Ele falar. Deixa Ele falar. Ah, papai santo. Isso. Ele está aqui para ser ouvido e para falar. E Ele está falando com pessoas. Ah, papai santo, 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 santo. Ah, papai, tem gente já. É assim mesmo. As lágrimas caem, os joelhos se dobram. É intimidade, é noite de intimidade. Apaga as luzes, bem. Apaga as luzes. Apaga as luzes, deixa Deus falar. Apaga tudo. Menos de mim e mais de ti eu Deus. Menos de mim. Isso, fala com Ele, igreja. Fala com Ele. Em Ezequiel, sai do templo, olha a água, eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar água. Água que te cura, água que te deixa leve. Para ser como Ei, Ezequiel, quanto tempo você está aqui e você não atenta para a água que eu vou te mostrar? O Senhor está ministrando cura, relacionamento. O Senhor está derramando graça, unção, autoridade. Amém, Deus. Amém, Deus. Vem, Deus, sopra o teu vento, derrama tua água. Derrama, Senhor, derrama, Senhor. Ele quer falar. Abre os ouvidos para Ele. Abre os ouvidos para Ele. Abre os ouvidos para Ele. Canta, dança, chora, ajoelha. Mas faz movimento para Cristo essa noite. Sai da rasura, sai da praia.
Diga, eu preciso, eu necessito. Diga para ela, eu necessito. Vem, Senhor, vem. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Não preocupa com o seu irmão do lado, não. É só Jesus. É só Jesus. É porque ele está tendo um encontro. Ele está tendo um encontro com ele. Ele está falando, ele está ouvindo. Ele está encontrando, ele está relacionando. Ah, papai, vem. Vem, Jesus. Ah, papai. Você está cheio. Você está cheio. Você está derramado da presença dele. Ele está aqui. Ele está aqui. Vamos fazer algo profético. Vamos fazer algo profético. Você vai sair do seu lugar. Mas eu gostaria que você fizesse algo assim, guiado por Deus. Feche os seus olhos. E vai de encontro a uma pessoa. As mulheres vão de encontro a algumas mulheres e os homens vão de encontro. Essa pessoa, ela precisa de ser você como profeta essa noite. Vai lá. Sai aí, Clara, fecha os olhos. Isso. Pode andar. Deus vai te guiar. Isso. Isso. Abraça. Isso. Abraça, ministra sobre a vida dele. Não deixa ninguém sozinho, não. Abraça. Abraça ela, abraça ele. Abraça. 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 Não deixa ela sem abraçar, não. Abraça a criança abraçando. Abraça. Abraça, ministra, abraça. Mostra pra ele que você é uma pessoa de intimidade. Que ele não está sozinho, que tem água de Cristo aqui. Abraça. Ministra. Vai, profeta, fala, profeta. Abraça. Deixa ele falar, deixa ele sentir. Manifesta, Jesus. Manifesta, Jesus. Manifesta, Jesus. Manifesta, Cristo. Manifesta, Filho do Homem. Manifesta. Oh. Ah, que lindo. Já tem voz de muitas águas. Já tem voz de muitas águas neste lugar. Já tem voz de choro, de entrega, de arrependimento, de relacionamento. Oh. Se ativa um sobrenatural. Oh, Deus! Deus, Deus! Assim! Diz pra ele! Tá lindo, igreja! Tem a voz dele aqui, ele é presente neste lugar!
manifestar. Ah, Jesus. Ah, o Senhor é bom, o Senhor está presente, o Senhor é lindo. O Senhor é bom, o Senhor está falando, o Senhor está visitando. O Senhor está visitando, Jesus, o Senhor é lindo. Ah, papai. A presença dele está aqui. A voz dele está aqui. A força dele está aqui. A graça dele está aqui. Oh. Ah, papai. Um abraço cura, um abraço cura. Papai. Ah, papai. Ah, papai. Ah, papai, é manifesto dele. Tem presença dele, tem filho dele. Glórias. Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Você crê? Se buscarmos, Deus se manifestará. Eu creio. Deixa ele! Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Ei! Se buscarmos, Deus se manifestará. Levanta suas mãos para cima. Vamos adorar Ele. Deus se manifesta. Diz. Deus se manifesta. Diz agora. Deus se manifesta. Ele manifestará. Deus se manifesta. Ele manifestará. Deus se manifesta. Isso. Se manifestará. O quê? Se manifestará. Como? Se manifestará. Se manifestará. De novo. Cadê o grupo de dança? Se manifestará. Se manifestará. Se manifestará. Se manifestará. Nós cremos, Deus. Se manifestará. Assim. Se manifestará. Todo domínio, Deus. Nós te aplaudimos, Jesus. Nós te aplaudimos, Jesus. Tu és grande, tu és grande. Tu és forte, tu és poder. Tu és misericordioso, Espírito